Aqui em Tampa tem aquela tiny house mais high-tech de todas. Tá chegando, filhote. Ó o portãozinho, eu lembro do portãozinho. Ai, que emoção. Cidade, bicho. Chegamos na tiny house. Agora vamos. Eita, a portinha ali, ó. Caraca, nossa tiny house vai ser essa altura, cara. Nossa, que quintal legal. Chegamos lá, a gente se impressionou pela altura, né? Mas também se assustou um pouco pelo tamanho dela, né? Porque falou assim, putz, comparado com uma casa, a gente olhou assim, sentiu aquela leve agonia, né? Pô, é pequeno demais, né? Quando a gente olha de fora, por mais alta que ela pareça, né? Dá aquela sensação, tipo, meu Deus, são só... Ela tem mais ou menos 7 metros de comprimento, né? Exato. São só 7 metros de comprimento. Como será que é por dentro? Dá aquele disparadinho assim no coração. Olha só. Eu quero morar nessa. João. Olha o João Pedro. João Pedro já encontrou seu brinquedo preferido. Uau. No shoes? Vamos respeitar aqui. Não, João Pedro. Filho. Não, come on. Nossa, que chão fantástico. Vamos copiar esse chão, certamente. Olha a musiquinha que eles deixaram pra gente aqui. Tem um iPhone tocando uma música aqui, ó. Você pode ver. Ah, é. E aí quando nós entramos, Olha aqui, né? mano. É incrível, a gente abriu a porta, entrou e falou, meu Deus, que grandona, que espaçosa, né? A gente sentiu na hora, em casa, foi um aconchego totalmente diferente das experiências anteriores, de ter entrado em trailer, outros apartamentos pequenos, né? E... Eu acho que justamente por uma tiny house ter cada espacinho dela super bem planejado para que ela vai ser usado, então ela te dá uma sensação de conforto e de aconchego muito maior do que até um apartamento ou uma casa maior, assim, porque tudo foi faz planejado. sentido, assim, tudo foi planejado. E é muito gostoso, assim, né? Essa sensação que eu senti lá de estar dentro dela, tipo assim, muito gostoso, muito tranquilo, assim, te dá uma paz, te dá uma Travei. Nessa tiny house a gente se sentiu muito bem recepcionado, né? Os donos tiveram cuidado de deixar ela bem limpinha, né? Uma musiquinha Ambiente tocando. Né? E uma coisa que a gente achou muito legal, como essa tiny house foi feita para ser alugada, na porta maior dessa escada armário, na parte de dentro tem uma lista de dicas de passeios para se fazer em Tampa, não só da parte turística, mas tem várias dicas de lugares para ir comer ou para ir tomar uma cerveja. E a gente seguiu algumas das dicas deles e simplesmente maravilhosas, assim, fizeram de toda a experiência na cidade de Tampa ser muito melhor do que o que a gente imaginava, né, do que a gente esperava. Quando a gente procurou a Tumbleweed para fazer o treinamento de Tiny House, né, de como construir, etc., a gente conseguiu uma vaga ali em Orlando. E navegando pela internet a gente tinha lembrado de ter visto um vídeo, né, de uma Tiny House totalmente moderna, linda, que ficava em Tampa, né? A gente não teve nem dúvida, né? Foi rapidinho procurar por ela e ela está disponível para alugar no Airbnb. A gente conseguiu reservar algumas noites. A gente ficou completamente apaixonado pela casa quando a gente viu o vídeo, por todo o planejamento dela, por toda a decoração interna e cada detalhezinho do interior dela, principalmente. Tiny House foi inteiramente construída usando metodologia de wood frame, tá? Ou seja, toda a sua estrutura ela é feita em madeira,
basicamente pinos, tá? E o revestimento dela é diferente de algumas casas, ela é inteiramente feita de metal, chama metal siding. Isso chamou um pouco a atenção, eu queria ver como é que se comportava o metal num lugar que era quente, tanto é tão quente quanto o Brasil, por exemplo. O estado da Flórida é muito parecido com o Brasil, né? A gente estava lá no mês de março, então a gente pegou os dias bem quentes, né? Por ser Flórida mesmo, ainda estando no final do inverno americano, como é Flórida, então a gente pegou uns dias de 34, 35, 36 graus mais ou menos, né? E outra coisa, a gente completou o ciclo de experiências, né? Porque a gente vai ter uma tiny house que era moderna, né? Que a gente ia hospedar, que era uma tiny house sozinha, sem estar num contexto de comunidade e ainda no meio de uma cidade barulhenta, né? Essa tiny house ela fica localizada num bairro residencial, mas a mais ou menos uns 2 quarteirões de uma rodovia, que é justamente a rodovia que liga Tampa a Orlando e ao resto da Flórida. E impressionante, assim, a gente fechava as janelas, né? E não escutava barulho nenhum dentro da casa. Parecia que a gente estava no meio do campo ou num lugar super tranquilo. Esse é um dos grandes diferenciais de uma construção de uma tiny house bem feita, né? Quando a gente fala de uma tiny house, uma das coisas que eles mais se preocupam, além do isolamento térmico, é o isolamento acústico. Uma das coisas mais importantes é justamente isso, você entrar numa casinha e sentir numa casa, né? Um aconchego, sentir uma paz. Você tá chegando no trabalho, você quer chegar em casa, o que você quer ter? Paz, silêncio, ouvir sua própria musiquinha, ter um conforto térmico naquele temperatura agradável. E aí, curtir aquele descanso merecido, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, compartilhar, porque isso ajuda muito o movimento a crescer no Brasil. E até a próxima!